Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e hoje, gente, o vídeo vai ser assim um pouco diferente, né, de todos os temas que eu já abordei aqui e foi bem difícil pra mim tomar coragem de gravar esse vídeo porque, assim, como vocês já puderam ver aí no título, é um tema bem delicado de se falar porque, assim, existe N opiniões, sabe, existe várias opiniões sobre esse assunto e por isso, gente, eu demorei tanto pra gravar porque primeiro que eu queria viver um pouquinho mais a maternidade, né, como mãe de dois, pra depois poder estar vindo dar a minha opinião pra vocês, né. Não é um assunto muito fácil de se falar porque a gente sabe que hoje em dia as pessoas, entre aspas, romantizam muito a maternidade, né. Quando uma mulher escolhe não ser mãe ou quando uma mulher tem um filho e escolhe não ter o segundo filho, ela é muito julgada. E assim, gente, eu não tô falando da boca pra fora, não. Somos julgadas diariamente. Se a gente quer ter 3 filhos, somos julgadas. Se queremos não ter filhos, somos julgadas. Se temos um e não queremos dois, somos chamadas de egoísta, que a criança não vai crescer bem, que ela precisa de um irmão. São vários palpites, né? E que, assim, é um tema delicado de se falar, porque, assim, eu não quero ir contra ninguém, né, ir contra, por exemplo, a vontade de ninguém, mas eu quero estar aqui compartilhando, né, a minha experiência, o que eu acho sobre o assunto. Então espero que vocês entendam, né, a minha mensagem, o que eu vou estar querendo passar. Mas eu sei, gente, que a maioria das pessoas vão concordar, das pessoas não, né, das mamães vão concordar comigo, porque, assim, eu tenho várias amigas, né, inclusive eu fiquei grávida junto com 7 amigas, e todas assistem aqui os meus vídeos. Inclusive eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas delas me pediram pra gravar. Nossa, Lana, fala como que é a maternidade, né? Fala como é ser mãe de dois, fala a realidade, sem máscara, sem romantismo, né? Então vamos lá. E olha, gente, eu já tô com a Melissa aqui, ela quis aparecer como sempre, né? Eu sempre gravo quando o Dudu dorme e venho aqui com ela e ela sempre quer aparecer, né? Às vezes ela fica brincando ali, mas às vezes ela quer aparecer e tudo bem. E assim, gente, eu quero deixar bem claro que eu tenho vários vídeos onde eu mostro da melhor forma possível como que eu levo a maternidade, né? Mesmo morando longe, mesmo não tendo ajuda, eu tento sempre ser a melhor mãe possível para os meus filhos. Mas hoje, gente, esse vai ser um vídeo muito racional, né? Eu não vou estar aqui falando muito da parte emocional, porque eu acho que, assim, é muito lógico, né? E não tem como a gente não amar os nossos filhos, né? Eu acho que isso aí não deveria nem ser falado. E principalmente as mulheres que passam pelo processo de ficar grávida, têm um vínculo muito mais afetivo com os filhos do que os próprios pais, né? E é isso, gente. Então, a primeira coisa, gente, que eu vou falar que você precisa levar em conta quando você pensa em ter outro filho é que essa criança, isso eu tô falando assim no caso de quem já tem outro bebê, né? E no meu caso, que a Melissa tinha, eu fiquei grávida do Dudu, a Melissa não tinha nem 2 anos, então assim, ela era muito bebê, né? Uma criança de 2 anos precisa de muitos cuidados, então você precisa levar em conta que vai chegar outro bebê, mas o seu outro filho não vai deixar de ser bebê, né? Então ele vai precisar de toda essa atenção sua, ele vai precisar de todo o carinho, ele vai precisar de cuidados. A Melissa ainda usava fralda, então pra mim foi um pouco difícil, porque às vezes o Dudu também precisava trocar a fralda, às vezes o Dudu também precisava de atenção no mesmo momento que ela também precisava de atenção, às vezes ele começava a chorar, ela também começava a chorar, e é super normal, porque assim, ela já entendia que ele tava meio que querendo roubar o espaço dela, né, gente? Então ela tentava de todas as formas chamar atenção. E isso é uma coisa super normal, né, gente? Eu acho que todos os irmãos são iguais, seja em qualquer fase, seja quando eles são menores, quando eles são maiores, eles sempre sofrem. Eu acho que todos os irmãos maiores, que são mais velhos, sempre falam que o irmão menor foi mimado, né? Justamente por isso, né, gente? Porque é um bebê, ele vai precisar de atenção. Por mais que o seu outro filho seja um bebê também, por exemplo, a Melissa tinha quase 2 anos, como eu falei, mas o Dudu tinha 1 mês, né? Tinha 15 dias, tinha 8 dias de nascido. Então eu jamais ia deixar um bebezinho chorando para dar atenção para outra que já tinha 2 anos. Então eu sempre tentava fazer com que a Melissa se distraísse com outra coisa para eu estar podendo dar atenção pro Dudu. Então isso é um dos pontos que eu me arrependo muito, que eu penso assim, gente, não que eu me arrependa do meu filho, gente, porque eu sim teria 2 filhos. A resposta é, sem dúvidas, eu teria outro filho, mas eu, Lana Alexandre, não teria um filho com pouca diferença de idade, né? Eu esperaria, se eu pudesse voltar no tempo, eu esperaria a Melissa ter pelo menos 5, 6, 7 anos, porque eu queria curti ela demais. E hoje, não só quando o Dudu era bebê, até hoje é muito difícil, sabe? Pra mim é uma missão
super difícil, pra falar a verdade. Eu até hoje não consigo lidar bem com isso, porque o Dudu sempre acaba ganhando, né, a atenção por ser mais novo. Então isso é um dos pontos que, se você pensa em ter outro filho, você tem que pensar bem isso, sabe? Porque é uma fase que não volta. Por que que eu falo isso? Às vezes pode parecer que eu sou um pouco egoísta, mas não é, gente. Porque é uma fase, gente, que não volta mais, né? Então, assim, eu perdi muito o processo de colocar a Mel pra dormir, de dar o banho dela da noite, porque eu não conseguia. Eu não tenho 4 mãos, eu só tenho 2. Então, assim, o Lucas se responsabilizava pela Melissa, eu pelo Dudu. Então, assim, aquelas historinhas, eu até contava pra ela, mas quando ela começou a entender as historinhas, os contos que a gente fala na hora de dormir, eu acabei perdendo essa fase, porque enquanto o Lucas estava ali fazendo isso, eu estava com o Dudu. Então, eu me arrependo muito, eu queria muito ter curtido essa fase, sabe? Eu fiquei por pelo menos um ano, o Dudu já tem 18 meses, então eu fiquei um ano aí dedicada mais com o Eduardo. Então, assim, eu perdi muito essa fase da Melissa. Muitas vezes a Melissa teve que ser, eu brinco, né, adulta, porque tanto que o desfraude dela, gente, eu quero até fazer um vídeo falando disso. Ela fez sozinha, ela acordou um certo dia, olhou pra mim e falou que não queria mais a fralda. Olhou pra mim e falou assim: não quero mais a fralda, mamãe. Ponto. Não coloquei mais a fralda, ela não fez mais xixi, foi assim o desfraude dela. Então eu acho que eu perdi um pouco esse processo de ajudar ela, de estar ali, sabe? Ela teve que ser madura nesse momento, e eu não gostei disso. Então eu sempre falo, se você pensa em ter um segundo filho, ainda tendo outro bebê, né? Você precisa muito pensar nisso, porque assim, são coisas que depois não volta, né? Não vai voltar mais aquela fase de você dar banho, não vai mais voltar aquela fase de você contar história, não vai mais voltar aquela fase de você brincar, ensinar alguma coisa. E isso acaba fazendo com que a criança esteja mais distante de você e tá mais próxima do pai. Isso acontece comigo, isso acontece com as minhas amigas. Elas sempre estão falando isso, né? Ah, minha filha quer só saber do pai. Ah, minha filha tudo que acontece, ela corre pro pai. E por que isso acontece? Porque nós estamos sempre pendentes de estar com o outro bebê, e a criança vai ficando mais com o pai, então ela acaba criando um vínculo maior com o pai. E isso aconteceu aqui em casa. Então, assim, tem que pensar bastante esse ponto, sabe? E a segunda parte, gente, é a financeira, né? Porque, assim, pra mim, eu acho que não só pra mim, mas pra qualquer família, a gente sabe que dá aí um aumento grande, né? Eu não falo nem pequeno, dá um aumento bem grande no orçamento da família, né? E não somente nas coisas básicas, como fralda, leite, essas coisas eu acho assim, que a gente sente, mas não sente muito. Mas eu acho que você vai sentir muito na hora de colocar na escola, na hora que você quiser fazer um passeio. Muita gente precisa trocar de carro. Eu não falo nem nas coisas de casa, porque assim, eu cresci numa casa muito simples, sempre dividi minha cama, o quarto com as minhas irmãs, e eu tenho recordos maravilhosos. E eu quero que meus filhos durmam no mesmo quarto, não dividam a mesma cama, mas eles vão estar sempre no mesmo quartinho, dividindo. Não é nem pelo luxo de ter assim uma casa mais confortável, que a gente sabe que hoje em dia tem aquele colchão maravilhoso, aquele quarto planejado, aquele não, gente, seu filho não precisa disso. Mas se o seu filho vai precisar comer, você tem que pensar na alimentação, você tem que pensar na escola, né? Se você quer colocar o seu filho numa escola privada, você tem que pensar que não é só a mensalidade, né? Tem todos os livros, tem os uniformes, tem a matrícula. Então tudo isso vai ser em dobro. Você também tem que pensar, se você quiser fazer uma viagem, por mais que muitos hotéis, muitas companhias aéreas dá desconto talvez, né, na quantidade de passagem que você compre, mas assim, o desconto é mínimo. Eu falo porque eu viajo muito, 10%, 5%, 15%. Nas escolas também, às vezes eles falam, tem desconto no segundo irmão, né? Mas assim, gente, 10, 15, 20% como muito, sabe? Então, assim, o desconto que você acaba tendo não é tão visível, você não consegue ver isso, não tem diferença, né? Então você também tem que levar em conta essa parte. Se você quer fazer uma viagem, gente, é muito caro, eu falo, porque recentemente, eu moro fora do Brasil, né? Recentemente eu fui ao Brasil e, assim, a minha viagem foi caríssima, comparando quando eu fui com a Melissa, assim, triplicou o valor, né? As passagens, os gastos,
quando você viaja com o bebê, você precisa viajar com mais dinheiro, porque caso aconteça uma emergência. Então, gente, tem que pensar demais na parte financeira, sabe? E pensar também que eles não vão ser sempre bebês, né? Que eles vão crescer, que eles vão precisar de uma faculdade. E depois, quando eles crescerem, por exemplo, de você ter uma casa que tem um quarto só, enquanto eles são crianças, não tem problema algum deles dividirem, né? Mas depois, por exemplo, a Melissa, ela é menina, o Dudu é menino, e eles vão querer ter a privacidade deles. Então você tem que pensar que talvez você vai precisar de um segundo quarto. Tem muita gente que tem casa própria, mas só tem 2 quartos. Quem mora de aluguel vai precisar de uma casa maior, o aluguel é mais caro. Então, assim, gente, vale pensar racionalmente, né? Porque se a gente for colocar o coração, é óbvio que a gente vai ter, eu, por exemplo, eu teria pelo menos 3 filhos. Mas hoje, depois que eu tive o Dudu, pela parte financeira, pela parte emocional, né, que nossos filhos precisam muito da gente nessa fase, ser mãe não é fácil. Eu acho assim, encarar a maternidade, a gente educar 2 crianças que não serão nossas, que serão do mundo, é muito difícil. E outra coisa, gente, que vale colocar aí na listinha é se você está preparado para aceitar se o seu filho vai ou não aceitar a presença de outro irmão, né? Porque temos que estar preparados sim. Inclusive, eu sigo uma menina que ela é até famosa, Thaís Demari, acho que muita gente conhece ela, que ela é mãe da Carmel e do Romeu. Ela falou esses dias que a Carmel tem mostrado que às vezes ela não aceita muito de ter um irmão, né? Aqui em casa aconteceu, mas bem no inicinho, quando o Dudu era bebezinho, sabe? Agora a Mel aceita bem já, mas você tem que estar preparado para isso, porque nem sempre vai ser positivo, né? Nem sempre o seu filho vai gostar de ter um irmão. Então você tem que estar preparado psicologicamente para estar atendendo essa criança que talvez vai rejeitar o irmão. E não é uma missão fácil, né? Porque é uma missão muito delicada e principalmente quando a criança é muito nova, né? É bem delicado mesmo. Às vezes você vai até precisar de ajuda, né? Até de um terapeuta ou de alguém que entenda um pouco do assunto para estar te ajudando nesse ponto. E outra coisa que você precisa colocar no papel é que 2 crianças vai demandar muito mais tempo. Então, por exemplo, aquela saída para ir ao supermercado que antes com o filho era super fácil. Você já tinha meio que a bolsa ali preparada, você colocava nas costas, colocava o filho no carrinho e ia ali. Com 2 filhos, essa missão vai ficar ainda mais difícil, né? Porque na maioria das vezes você nem vai ter a bolsa pronta, porque quando a gente tem 2 filhos, nem tudo sai planejado, né? Nem tudo tá ali bem adiantado, né? Muitas das vezes você não vai ter tempo de fazer aquela mochila, então às vezes você vai ter que fazer aquela mochila correndo, aí um filho faz cocô, aí o outro começa a chorar, o outro fala que não quer ir, o outro não quer subir no carrinho, começa a chorar, e assim, gente, é assim, não é uma coisa que eu tô falando que aconteceu comigo, é uma coisa que acontece com todas as mães. Cada criança tem a sua forma, tem o seu jeito de ser, então assim, cada criança vai ter a sua necessidade naquela hora. E essa é a lei de Murphy, né, gente? Quando tem que dar certo, não dá. É sempre assim. Então você precisa ter uma sanidade mental para saber o que fazer nessas situações. Porque muitas das vezes você não vai ter estado emocional para encarar isso, gente. Eu, por muitas vezes, comecei a chorar. Sentei no chão e comecei a chorar. Porque eu não conseguia, sabe? Eu não dava conta. E assim, tem que ser pensado isso, sabe? Porque um bebê não é fácil. Às vezes você pode estar no carro com seu marido indo fazer uma viagem e talvez o seu primeiro filho não dava trabalho, o segundo começa a chorar, você não consegue fazer a viagem. Às vezes você tinha que fazer aquela viagem em 2 horas, você faz a viagem em 5. Então você precisa ter já isso bem pensado, né? Porque normalmente quando as pessoas vão falar no segundo filho, elas só falam no amor, que o amor duplica. E realmente, gente, o amor duplica. É um amor assim que imensurável, que eu não tenho nem palavras para falar. Eu amo demais os meus 2 filhos. Eu teria sim outro filho. Se eu pudesse, gente, eu teria 3 filhos, mas a gente precisa ser racional, né? Precisamos saber que hoje no mundo que vivemos, como eu já falei, o amor infelizmente não vem em primeiro lugar. Precisamos ser coerentes, né? Precisamos ter responsabilidade, porque é uma vida, é um ser humano. Ele não só precisa de amor, ele precisa de amor, ele precisa de atenção, ele precisa de educação, ele precisa ter um bem-estar, ele precisa ter lazer. Então assim, se eu for falar aqui, vai ser N coisas, mas essa é uma das coisas que eu acho que qualquer casal precisa repensar bem, gente, antes de decidir ter outro filho, pra poder ter aí uma sanidade mental, né, pra poder tá curtindo os filhos, né, pra não tá reclamando, pra não tá descontente, né, com a situação, porque muitas das vezes eu e o Lucas paramos e pensamos, nossa, acho que a gente deveria ter pensado mais.
A gente nunca se arrependeu, porque sempre foi um sonho meu e do Lucas ter 2 filhos, então assim, arrependimento não. Mas eu e o Lucas já paramos pra pensar que talvez a gente poderia ter esperado um pouco mais, né? Da Melissa tá maior, da gente tá melhor psicologicamente, né? Porque, querendo ou não, 2 bebês demanda muito do nosso psicológico, gente, assim, da gente tá, do nosso emocional mesmo, né? Às vezes a gente tá cansado das coisas mesmo de casa, de arrumar casa, de cozinhar. Quem é mãe e não tem ajuda sabe que não é uma missão fácil, né? Então, assim, isso também é uma coisa que tem que se colocar na ponta do lápis, porque assim, gente, não é fácil você cuidar de 2 crianças da casa, cozinhar, lavar, passar. Não é fácil, então assim, tem que se pensar muito, né? Mas comparado com essas outras coisas que eu já comentei, eu acho que cuidar da casa e cozinhar é o de menos, porque assim, a gente se vira, no dia que não dá pra fazer comida, a gente come um sanduíche, come, sei lá, um fast food, pede comida, se não tem dinheiro pra pedir comida, belisca alguma coisa que tem e tá tudo certo. No dia que não dá pra limpar a casa, também não limpa, tá tudo certo. Vai te causar uma frustração? Vai, porque ninguém gosta de ver a casa suja, porque ninguém gosta de estar comendo o dia inteiro fast food, ou ficar beliscando, né, pular as refeições, ninguém gosta disso. Causa uma frustração, mas eu acho que perto de tudo isso que eu falei, isso é o de menos, né? Mas também que precisa ser colocado aí na ponta do lápis, porque muita gente, eu acho que vai depender de cada pessoa, né? Por exemplo, eu era uma pessoa que gostava muito de limpeza, então isso é uma coisa que me incomoda muito. Então talvez uma mãe que não tinha tanto essa coisa de limpeza, não vai ser um empecilho para ela, né? Então você tem que colocar na ponta do lápis as coisas que te incomodam, né? Que vai mudar com a chegada do segundo filho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem racional. E como eu já falei, gente, eu tenho aí vários vídeos mostrando como eu consigo conciliar, né? Ser mãe de 2, a casa, ser youtuber, ser blogueira, ser mulher, ser lana, ser amiga, ser filha. E não é uma missão fácil, né, gente? Mas estamos aí para enfrentar essa escolha que fizemos, seja pensado ou não pensado. Mas que temos que acatar, temos que aí progredir e não podemos estar aí se lamentando. Vai ter dias que você vai se lamentar? Vai. Mas eu sei que na maioria das vezes a gente vai estar muito agradecida de ter filho, né? De poder criar os nossos filhos, de poder educar, de poder dar o melhor para eles. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.